Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Manassés Lucas, Aprendendo na Palavra. No vídeo de hoje, vamos trazer um assunto que uma inscrita sugeriu aqui nos comentários. No último vídeo eu falei que vocês poderiam deixar uma sugestão, o que vocês gostariam que fosse estudado aqui através da palavra. E ela deixou uma sugestão muito boa, que foi que ela disse que gostaria de saber um pouco mais sobre o que é trazer o reino de Deus para nós. O que é o reino de Deus vir para nós. Vir até nós. E aqui vamos fazer o estudo sobre este assunto. Saber mais sobre o que é o reino de Deus em nós. E antes de tudo, vamos começar com uma oração para que Deus nos ensine através da Tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, quero lhe pedir que se faça presente em nosso meio, onde eu estou e onde as pessoas que estão assistindo este vídeo estiverem. Eu peço que o Senhor também se faça presente no meio delas e possa, Senhor, abrir o entendimento delas para aprender mais da Tua palavra, abrir o meu também para que eu venha também ser edificado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E já respondendo a pergunta da escrita, vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 21, que diz assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo aí, porque eis que o reino de Deus está entre nós. A palavra, ela nos mostra que o reino de Deus, ele existe em nosso meio. Primeiro precisamos saber o que significa a palavra reino. No dicionário online, a palavra reino significa, na primeira vertente, nação ou estado governado por príncipe reinante, que tem título de rei ou rainha. Ou seja, é uma nação, um estado, governado por um rei ou por uma rainha. O governo de um rei ou de uma rainha sobre uma nação ou sobre um estado. O outro significado é conjunto de pessoas cujas funções estão subordinadas à aprovação do rei ou da rainha. Ou seja, um conjunto de pessoas que estão debaixo da autoridade de um rei ou de uma rainha. Parafraseando, o reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É o reinado de Deus, a autoridade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Este é o reino de Deus. E a palavra vai nos revelar que este reino, ele não é físico. Ou seja, a palavra vai dizer, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, ele não tem uma aparência visível. E no 21 vai dizer, nem dirão ele aqui ou ele ali. Ou seja, não tem como apontar para o reino de Deus, dizer, olha aqui, ou ele está ali, porque ele não é algo físico. O reino de Deus é algo espiritual.
é a autoridade de Deus, é o governo de Deus sobre nós de uma forma espiritual, não física. Antigamente existiam reis e eles possuíam seus palácios. E vocês poderiam dizer, onde está o reino de fulano de tal? O reino de fulano de tal é ali é o palácio dele. E este é o reino dele, o país dele, onde ele governa. Mas o reino de Deus, ele não pode ser apontado fisicamente, dizer está ali ou aqui. Mas ele está entre nós de uma maneira espiritual. Ele está na minha vida. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a minha vida. O governo de Deus sobre a sua vida. Este é o reino de Deus. É a autoridade de Deus sobre a minha e a sua vida. E outra passagem que vai nos revelar sobre o reino também, vai nos mostrar o que este reino nos proporciona. Nos reinados humanos, o rei ele proporcionava segurança à nação. Também proporcionava, ele administrava o alimento, o ouro, a prata, para a melhoria da economia, ou seja, ele proporcionava a economia, a melhora da economia, a administração da economia daquele povo. Ou seja, o rei era responsável por governar o povo e administrar a economia. Eles tinham que pagar impostos para os reis. Até hoje nós pagamos imposto, só que é outra forma de governo, agora é república. Mas antigamente eles também pagavam impostos aos seus reis. E os seus reis administravam as finanças daquele país, daquele reino. E proporcionava a eles segurança com esse dinheiro. Eles compravam, faziam armamentos, fabricavam armamentos para a segurança do reino, construíam edifícios, proporcionavam coisas físicas para o seu povo. Só que aqui em Romanos vamos saber o que o reino de Deus proporciona para nós. Aqui em Romanos capítulo 14, Romanos, seu capítulo 14, no seu versículo 17, Romanos 14, 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus, ele não é baseado, o que o reino de Deus nos proporciona não são coisas físicas, não são coisas palpáveis, são coisas imateriais. Aqui estão as coisas imateriais. A paz ela não é palpável, ela é imaterial. A alegria ela não é palpável. No Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. A justiça, ou seja, o reino de Deus nos proporciona coisas imateriais que fisicamente nenhum ser humano é capaz de nos proporcionar, que nenhum rei é capaz de nos proporcionar. Porque não adianta um rei trazer segurança ao seu reino, mas não trazer paz interior para o seu reino. E Deus,
ele, além de nos proteger fisicamente também, ele nos proporciona uma paz interior, cujo nenhum homem é capaz de nos proporcionar. Ele também nos proporciona a justiça, porque ele é um Deus justo. Ele nos proporciona a justiça. E o que vemos até mesmo nos governos atuais é muitas injustiças acontecendo, coisas que o homem não pode proporcionar. Ele também nos proporciona alegria no Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo sabe e sente a presença de Deus, sabe que a alegria da presença de Deus não é uma alegria qualquer, é um momento único, cujo só conseguimos sentir esta alegria na presença de Deus. Ou seja, uma alegria imensa, uma alegria inexplicável. Ou seja, essas coisas são o que o reino de Deus nos proporciona. Coisas imateriais que não podem ser palpáveis, mas são melhores que as coisas palpáveis. E aqui está respondida a pergunta e o estudo que essa escrita Noemi deixou para nós. E para terminarmos, vamos ler aqui em Mateus seu capítulo 6, e seu versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim. Aqui, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus estava ensinando o seu povo aqui sobre que era mais importante juntar tesouros no céu do que juntar tesouros na terra. Que era mais importante as coisas imateriais do que as coisas materiais. E ele termina esse estudo no versículo 23 ou 33, orientando as pessoas a buscarem primeiro o reino de Deus do que as coisas materiais aqui da terra. Ou seja, buscar primeiro o governo de Deus sobre as nossas vidas. Como eu posso buscar o governo de Deus sobre a minha vida? Me consagrando ao Senhor, porque Jesus, ele não vai invadir a minha vida, ele não vai governar a minha vida sem que eu deixe governar. Por isso é necessário o cristão consagrar a sua vida ao Senhor todos os dias, para que ele governe a sua vida, para que ele governe a minha vida, para que o reino dele esteja presente na minha vida. Ou seja, para que o governo dele esteja presente na minha vida. E Jesus, ele é um bom rei, ele vai governar a nossa vida de uma maneira especial, de uma maneira em que não existirá erro, não existirá injustiça. Ele vai nos guiar nos melhores caminhos, nas melhores decisões. Ele vai nos ajudar a tomar as melhores decisões para a nossa vida. Porque o governo dele é perfeito. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então devemos consagrar a nossa vida todos os dias a Jesus, para que ele venha nos governar, para que o reino dele venha sobre a nossa vida.
e Ele possa assim governar a nossa vida de uma maneira que só Ele sabe, que nenhum outro rei é capaz. E Ele vai dizer que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está se referindo às coisas materiais, está se referindo às necessidades do ser humano. Porque o ser humano necessita de comer, o ser humano necessita de vestir, o ser humano necessita de beber. E Cristo fala que primeiro nós devemos buscar o governo dele sobre as nossas vidas, o reino dele sobre as nossas vidas. Que isto será acrescentado em nossas vidas. Deus é o dono da prata e do ouro. Se eu busco o reino de Deus, se eu busco o governo de Deus sobre a minha vida, a autoridade de Deus sobre a minha vida, Ele também acrescentará sobre a minha vida tudo aquilo que eu necessito para viver. Então Ele vai dizer aqui no 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, Ele termina também orientando as pessoas a não se preocuparem com o dia de amanhã. Cristo vai dizer que devemos se preocupar principalmente com o reino. O nosso principal foco deve ser o reino de Deus. Nosso foco não deve estar aqui na terra. Nosso foco não deve estar na horizontal, mas deve estar na vertical, para o alto, em Jesus, para o governo de Deus sobre a minha vida, para o governo de Deus sobre a sua vida. E é assim que o reino de Deus virá sobre nós. O governo de Deus virá sobre nós. Se eu consagro a minha vida ao Senhor, se eu oro, se eu leio a palavra, se eu jejum, eu estou chamando o reino de Deus para a minha vida, eu estou chamando o governo de Deus para a minha vida, para que Ele venha governar a minha vida e a sua vida. E este é o reino de Deus, que é o governo dele. É um reino que tem paz, tem justiça e alegria no Espírito Santo. É um reino que não é físico, é um reino que é espiritual, está entre nós, não pode ser visto, porque ele não tem aparência exterior. Este é o reino de Deus, cujo devemos buscar. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Se você não é inscrito ainda, se você já é inscrito, verifica se o sininho está ativado para receber novos vídeos. Não deixa de comentar aqui, sugerir novos assuntos a serem estudados, que serão muito bem-vindos. Toda sugestão será muito bem-vinda. Não tenha medo de comentar aqui alguma sugestão você queria que fosse trazida em algum próximo vídeo, que irei fazer assim como eu fiz com essa escrita. Irei trazer aqui para nós estudarmos através da palavra de Deus. Deixe seu like, se inscreve se não é inscrito, comenta, compartilha este vídeo com alguma pessoa que você conhece que vai gostar de ouvir esta palavra, que vai aprender mais sobre o reino de Deus e vai ser edificada. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.